Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Irmãos, irmãs, bendigamos o Senhor por este dia santo de domingo, dia do ressuscitado. Aqui estamos para celebrar o seu mistério e nos alimentar da sua presença viva, pois ele está vivo no meio de nós e nos dá a sua força e o seu amor. Hoje rezamos por todas as pessoas idosas, pelos avós, pois celebramos o Dia Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas. Em especial, recordamos os enfermos e acamados pela idade avançada e pelas enfermidades. Unamo-nos na mesma fé e na mesma esperança para celebrar este dia do Senhor. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responde lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedei e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, povo de Deus, hoje é domingo, dia 27 de julho de 2025, o 17º domingo do tempo comum na liturgia da palavra.
que hoje traz para nós refletirmos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, dos versículos de 1 a 13, onde Jesus ensina-nos a rezar, né? Ele rezava sempre, Jesus que é Deus, ele rezava, né? E muitos de nós que na correria do dia a dia, na preguiça, com os afazeres, com a tecnologia do dia a dia, não queremos mais rezar, né? É preciso rezar todos os dias, né? Jesus que nos ensina, e através da oração a gente pode pedir a Deus o que a gente quiser, mas não é de acordo com a nossa vontade, não é aquilo que é de acordo com a vontade do mundo, é segundo a vontade de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a maior riqueza, né, na vida de uma pessoa cristã. O mundo não enxerga, não, porque o mundo só vê aquilo que mostra que a gente está superior ao outro, né, em tudo, né, nas riquezas materiais principalmente. Então a maior riqueza na vida de um cristão é o Espírito Santo, e Deus dá isso. As outras coisas ele sabe que a gente precisa, e ele já deixou de tudo, né? Deus deixou de tudo quando ele criou o mundo. O que acontece é que muitas pessoas gananciosas, poucas pessoas tomam de conta das riquezas do mundo, deixando a maior parte passando por dificuldades, né, numa correria para ver se dá conta do sustento, do básico, né, aquilo que é apenas o básico. Por exemplo, o pão de cada dia, né, o sustento da família, um emprego, assim, um teto para morar, uma terra para trabalhar, aquilo que é básico, né, água, comida, essas coisas. E muitas das vezes, muitos nem têm isso, né? Estamos acompanhando nos jornais, né, crianças morrendo de fome lá na faixa de Gaza por conta das guerras lá, né? Crianças, não só crianças, como todos ali estão morrendo de fome, né? E muitos em procura do alimento, né, da ajuda, eles fazem fuzilar, matar, abrir fogo contra aqueles que estão à procura apenas do pão de cada dia, né? Que tudo isso é gerado por conta da ganância, né, das autoridades, daqueles que têm o poder na mão, que deveria usar isso para saciar a fome das pessoas, e eles usam isso para matar as pessoas, tanto com as armas, com as bombas, quanto com a fome, né? Pois bem, o Evangelho de hoje, que a liturgia traz para nós refletirmos, Jesus ensina a gente a pedir com insistência, né? Lembra-nos muito bem aquela parábola da viúva que insistia, pedindo que o juízo iníquo, que não respeitava ninguém, nem a homem algum e nem a Deus, né? Mas por conta da insistência daquela viúva, né, a impertinência dela, que era todos os dias ela ia bater na porta do juiz pedindo que ele fizesse justiça, ele atendeu o pedido dela para se ver livre dela, né? Não por amor a ela, não para fazer a justiça, mas para se ver livre dela, né? Aqui também fala, né, o amigo que foi procurar o outro de madrugada, porque um amigo seu chegou de madrugada e ele não tinha o que oferecer ao amigo, então ele foi bater na casa do amigo, do outro amigo, pedir alguma coisa para ele dar aquele amigo dele, né, que chegou de viagem, né? E aquele amigo
aquela pessoa lá, amiga dele, disse que já estava com as portas fechadas, né? Ele já estava deitado com os filhos, não queria abrir mais a porta, né? Aí, segundo o evangelho, com a insistência do outro que estava do lado de fora pedindo ajuda, aquele amigo ele vai se levantar não por causa da amizade, né? Mas por causa da insistência. Então Jesus ensina através deste evangelho que a gente deve rezar, pedir a Deus todos os dias, que Ele atende o nosso pedido, né? Ele dá o que a gente quiser, de acordo com a vontade de Deus, né? E não de acordo com a nossa vontade. Jesus não quer dar uma coisa para a gente, não vai dar, para tornar a gente assim, com a carga mais pesada do que aquela que a gente já vive, né? Então tem pessoas que pedem coisas por aí que não tem condição de sustentar. Então a carga fica mais pesada. E Jesus ele diz o seguinte, em outra passagem, para a gente aprender dele, que o jugo dele é leve, é suave e traz descanso verdadeiro. Então a humildade, a simplicidade, né? Aprender dele que é manso, é amoroso, é humilde. É assim que a gente vai vencer na vida. Então Jesus ele dá o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, o cristão ele tem a maior riqueza da vida. A maior riqueza não está em bens materiais, nem em sabedoria, em ter o melhor desta terra. Está no Espírito Santo de Deus. E coisas para a gente viver bem, todos, Deus já deixou para todos, né? Acontece que muitos tomam de conta da maior parte das riquezas do mundo, enquanto que a maioria vive passando necessidade. Então pedir, né, como diz aqui no Evangelho, no final, né? Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Aí vai dizer no finalzinho: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, que dará o Espírito Santo, que é a maior riqueza da vida de um cristão, né? Então é o Espírito Santo que torna a pessoa rica na vida espiritual, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade do mundo, né? Que o mundo só vê aquilo que mostra que a gente está rica, está superando os outros, né? Nas riquezas, né? Que um dia a terra vai pedir de volta, ou Deus vai pedir de volta a nossa vida, né? E a gente vai deixar tudo aí para as pessoas que não fez nada, né? Para desfrutar daquelas coisas que a gente deixou, que a gente lutou tanto, né? Suado, né? A gente vê por aí pessoas morrendo e deixando tudo, riquezas que poderia ajudar muitas pessoas, mas por conta do amor às riquezas, não foi permitido que aquela pessoa pudesse ajudar alguém, né? Pois bem, só lembrando que Jesus não é contra riqueza, é contra as pessoas amarem as riquezas, os bens materiais, a ponto de esquecer dele, né? De esquecer de Deus. Então a gente pode ter as riquezas e usar aquilo dali para ajudar os necessitados, né?
As riquezas podem levar a gente para o céu, se a gente souber usá-las de acordo com a vontade de Deus, né? Então o discípulo ele encontrou com Jesus rezando, né? Ele via que Jesus rezava sempre e ele pediu a Jesus que ensinasse eles a rezar assim como João ensinou seus discípulos, né? E Jesus ensinou o Pai Nosso, que é uma oração bem curtinha, mas é rica em detalhes, né? É preciso observar o que é que está dizendo e pôr em prática, né? Para que a gente possa ser abençoado por Deus quando a gente pedir algo a Ele, né? Se a gente só reza assim numa correria, sem prestar atenção no que é que está dizendo, né? Muitas das vezes acontece com nós, né? Com a gente. Não só estou falando dos outros, né? Acontece comigo também, da correria do dia a dia, e a gente rezar assim rápido, sem prestar atenção no que é que está dizendo. Então, se a gente prestar atenção no que é que está dizendo e pôr aquilo em prática, né? Então a gente será atendido, né? Pondo em prática. É preciso prestar atenção às palavras, né, do Pai Nosso e colocar elas na prática, né? Só lembrando que tudo que a gente pedir a Deus, a gente deve pedir para todos. Aqui não fala só neu, fala em todos, porque somos todos irmãos. Deus é Pai de todos e devemos amar a todos sem exceção, mesmo que as pessoas não gostem da gente, mas devemos pedir para todos. Devemos amar a todos, né? Que amar, este amar aqui é diferente de amizade, né? Quem ama atende o outro na hora que o outro está em necessidade, principalmente quando ele precisa da nossa ajuda. Sempre a gente vai poder fazer algo, né? A gente pode fazer algo por ele. Ou se a gente se sente tocado, né? E antes que ele peça, a gente vá fazer algo por ele, né? Não importa quem seja. Não precisamos olhar quem é aquela pessoa, a qual grupo ela pertence, a raça, a cor, a conta bancária. Então o importante é que todos nós somos filhos de Deus, né? Então a oração, ela é um diálogo e intimidade com Deus, e esse é o tema desta liturgia, é dominical. Antes de tudo, Jesus destacava rezando. Antes de tudo, Jesus destacava rezando. Um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. O relato segue numa linha lógica. Os discípulos de Jesus devem conduzir suas vidas e exemplo do Mestre, né? Exemplo do Mestre. Exemplo perfeito de oração, comunhão e intimidade com o Pai. Então, o que dizer, a quem se dirigir ou o que pedir, são os temas esclarecidos por Jesus. Ele diz: quando rezardes, dizei assim ao Senhor, lhe transmite a oração. Assim, Jesus nos transmite a oração que a gente deve rezar, que é o Pai Nosso, né? Segundo a tradição lucana de Lucas, né, que está em Lucas e está em Mateus, né? Em Lucas existem 5 pedidos, já em São Mateus são 7. Dirigindo-se a Deus como Pai de todos, nós pede-se a vinda do reino como dom divino que deve ser acolhido, e buscando o perdão como elemento essencial do caminho do cristão, e o afastamento definitivo das tentações e do mal. A segunda parte do texto que se segue após a transmissão do Pai Nosso diz-nos da oração insistente: pedi e recebereis, procurai
encontrareis, batei e vos será aberto. O exemplo de quem não hesita em incomodar nos fala da insistência daquele que reza. Ou seja, devemos rezar com insistência, né? Que Jesus vai nos atender, Deus vai nos atender. Não precisa se preocupar com o incômodo, né? Como aquela juíza, aquela viúva que pedia aquele juiz na parábola que está em Lucas 18, de 1 a 8, né? Aquela viúva que pedia todos os dias que o juiz fizesse justiça para ela, né? Que atendesse a causa dela. E aquele juízo que não respeitava ninguém, nem a Deus nem a ninguém, por causa da insistência daquela viúva que ia todos os dias para se ver livre dela, ele atendeu o pedido dela, né? E ela saiu comemorando. Assim é Deus com nós. Devemos rezar sempre, sem cessar, todos os dias, né? Que Deus vai nos atender, mas é preciso observar o que é que estamos dizendo, né? É preciso observar cada detalhe do Pai Nosso, sempre pedir para nós todos, né? E o Pai Nosso, ele tem de tudo para a gente ser feliz, tanto nessa vida quanto na vida eterna, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? O pão nosso, que é o arroz com feijão, né? O frango, para sustentar esse físico, esse corpo, né? Dai-nos hoje, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aqui é onde está, né? Se a gente pede, reza o Pai Nosso e não prestar atenção nisso aqui, né? Se a gente não perdoar o próximo, então a gente não vai ser atendido, né? Porque a gente está emitindo para Deus, para Jesus. A gente diz que perdoa sem perdoar, né? Não é fácil para mim nem para ninguém, mas é possível, né? A gente amar os inimigos, que é diferente de amizade. Muitas das amizades por aí é hipocrisia, né? A pessoa quer algo em troca. E amar é diferente, é como aquele pai de família que educa o filho, mesmo tendo que bater, dizer, falar alto, mas é para não ver o filho num prejuízo, numa vida errada, né? Na prisão, no cemitério, ou com as más companhias. Aí preciso falar alto. Assim somos nós da Igreja Católica, principalmente, devemos falar coisas que as pessoas não querem ouvir, para pôr ordem, né? Pôr a pessoa nos trilhos, no caminho certo. É por isso que a igreja fica vazia, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a elas e não o evangelho verdadeiro, né? Que ensina a gente a abraçar a cruz do dia a dia, né? Os problemas, superar os desafios da vida, né? Sem desistir, nem da igreja, nem da família, nem da comunidade. Devemos seguir, abraçar a cruz e não descer dela, como muitos estão descendo das cruzes, né? Da sua cruz no dia a dia, largando a família, né? O labório do dia a dia, os filhos, esposo. Então é uma cruz muito pesada hoje em dia, né? É um casamento hoje em dia, uma família dá certo, mas se a gente casou na igreja, prometeu ser fiel na alegria, na tristeza, na dor, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, então a gente deve ir até o fim, né? Deve lutar por isso. Pois bem,
precisa cumprir com os mandamentos de Deus para que a gente possa ser atendido em nossas orações. Só lembrando que, como Jesus passou por as cruzes, as provações, as provocações, os desafios, até a morte, né? Por os seus próprios conterrâneos, os religiosos da época, né? Os apóstolos também, os santos, os mártires, né? De modo geral. Então com nós também não será diferente. Chegará dias em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, né? E parece que estamos vivendo neste tempo, né? Em que a igreja fica vazia, em que as pessoas não querem ouvir o evangelho verdadeiro e querem ouvir aquilo que lhe interessa. Evangelho doce, né? Evangelho fácil, evangelho que traz o que a pessoa quer ouvir e não o que Jesus quer ouvir. Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, eu vou parar por aqui, já está muito grande. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Rezai sempre sem cessar, pedir o que quiser que Jesus dá, Deus dá, mas é o Espírito Santo, não é o que muitos ensinam por aí, não, né? As outras coisas Ele já deixou para nós, né? O que precisava era os que têm muito saber partir com os que não têm, né? Ter um coração humilde, cheio de amor, um coração caridoso, né? Que partilha. O que muitos de nós estamos perdendo isto de vista, né? A igreja lá no começo, todo mundo era rico, né? Só ver no começo dos Atos dos Apóstolos. Lá no comecinho da igreja, né? Todos eram ricos, porque partiam as riquezas. Todos eram iguais e ninguém passava necessidade. Um bom domingo para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Uma ótima semana, tudo de bom para todos.